Você acredita que uma carta, com apenas uma carta, você consegue mudar a forma como você enxerga uma situação na sua vida? Isso mesmo, uma carta é capaz de mostrar muita coisa, às vezes que está por trás de uma determinada situação, né? É muito importante, né, que a gente entenda que a gente não precisa fazer necessariamente tiragens muito complexas para entender uma determinada situação, né? Mas o segredo, né, está numa simples leitura, né? Eu estou dando exemplo aqui de uma carta, mas você não precisa fazer com uma carta, você pode fazer com três, né? Com o mais simples possível, né? Então é sobre isso que eu vou te guiar hoje, eu vou te mostrar como uma carta, né, ela pode falar muitas coisas aí sobre uma situação na sua vida, né? E basta você embaralhar, né, se concentrar aí numa pergunta simples que você queira saber. Então, é muito importante, quando você for mentalizar a pergunta, não fazer nenhuma pergunta muito complexa, porque o tarô ele é muito profundo, né? Ele vai nas profundezas da questão. Então, não adianta fazer, de repente, várias perguntas em uma só, né? Porque isso pode acabar trazendo uma leitura também um pouco confusa. Então, você pode fazer, de repente, o que eu preciso saber sobre o meu momento amoroso? Né? Qual é o conselho para hoje? Então, são perguntas mais simples, né? Que você pode pegar uma carta e conseguir decifrar. Então, por exemplo, se você tirar, de repente, a carta do Sol. A carta do Sol, ela fala de, se você falar de uma forma mais decorada, né? Trazendo por decoreba, é felicidade, tá? Mas se você for ver de uma forma mais profunda, intuitiva, que a verdade, né, ela pode trazer clareza para o seu relacionamento. Então, se você pergunta sobre como que está o seu momento amoroso, você pode, de repente, com a carta do Sol, não ver apenas felicidade. É legal felicidade, mas você pode ver algo mais profundo. De repente, alguma dúvida que você tenha, né, se essa relação, de repente, vai dar certo. Você pode ver que sim, você vai conseguir resolver essa situação, você vai trazer mais clareza para esse momento atual, né? Então, o Sol, ele também tem essa possibilidade de interpretação. Em contrapartida, né, se você vê, tem uma outra carta que aparece, separei aqui outra como exemplo, né? O Dois de Espadas. Só um momento. O Dois de Espadas. Quando você olha para o Dois de Espadas, ela pode indicar, de repente, um bloqueio mental. Só que se você for mais a fundo, né, você pode ver aqui que essa pessoa ela não está enxergando aquilo que está óbvio. Né? Essa pessoa está tendo dificuldade de enxergar a realidade dela. Então, trazendo novamente para esse exemplo, né, do momento amoroso, de repente a pessoa não está conseguindo enxergar o óbvio. Né? E o tarot também fala, né, de momentos de dúvidas. Às vezes essa pessoa está um pouco negativa, ela está, de repente, colocando está se auto-sabotando de alguma forma, sabe? E isso está gerando dúvidas sobre esse relacionamento. Então, a partir do momento que ela tirar essa venda, ela consegue enxergar aquilo que está realmente muito próximo ali, né? Então, de uma forma intuitiva, você também consegue, é claro, cada carta tem aí o seu significado, né? Mas é importante você também explorar um pouco a sua intuição. Observe os símbolos da carta, vai observando, né? Que você consegue ter com uma carta algo mais profundo referente àquela situação, né? Pode ser até que você já tenha feito esse tipo de tiragem, mas você ficou um pouco perdido ou perdido, né? Sem conseguir interpretar. E assim, como eu falei, se você vai pela parte mais decoreba, talvez você não consiga enxergar o contexto daquela situação, né? Se você for tentando decorar palavras-chave, né? E aí pode ser que você tenha pensado, nossa, será que tem sentido isso? Será que eu estou inventando, né? Então, esse medo de errar, ele é normal, né? Principalmente quando você está começando, né, fazer leituras agora, mas acontece porque você só quer entender o significado decorado, né? E você esquece de usar a sua intuição. Por isso que eu estou falando que é importante você usar a sua intuição para você ir além, para você entender com profundidade
linkando, claro, com o contexto da pergunta que foi feita, né? Seja você fazendo uma pergunta mais de teste ou você tirando para alguém, mas veja com mais profundidade, utilizando a sua intuição, o que mais que você pode ler aí, né, de profundo na resposta, né? E aí, com certeza, se você teve essas dúvidas, se você tentou fazer essa leitura, o que você mais deseja, né, com certeza, é confiar nas suas leituras, você sentir realmente que o tarô ele fala com você, né, começar a fazer tiragens, seja para você, seja para outras pessoas, com mais segurança, mais clareza, né? E o tarô ele é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, porque você pode desenvolver essa intuição através das leituras, né? Então, usar também como ferramenta para você desenvolver seu autoconhecimento, né? Abrir, né, sua consciência, nossa, isso é uma ferramenta que ela te ajuda muito nesse sentido. Me ajudou muito também, inclusive. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso Tarô Intuitivo Revelado. Então, no meu curso eu explico exatamente como que você pode interpretar de uma forma mais clara, mais segura, utilizando a sua intuição. Diferente do que você vai ver em outros cursos, né? Tem aquela coisa de decoreba, aí talvez você já tenha até tentado, né? Ficar lendo aqueles PDFs. Imagina, como é que você vai decorar 78 cartas, né? Então, eu ensino no curso, claro, eu vou ensinar o significado, eu ensino, né, no curso, que é um curso gravado, né? Eu ensino o significado das 78 cartas, mas eu te ajudo, né, a usar a sua intuição para você conseguir aprender de forma eficaz. E aí você vai conseguir até fazer exercícios reais, né, com tiragens que eu ensino, né, para você nunca mais se sentir travado ou travado para fazer a leitura, né? Você vai conseguir ter uma conexão melhor com as cartas, inclusive, né? Então é um método que você aprende de um jeito leve, prático e mais confiante, né? E aí, se você de repente se sente mais preparado ou preparado para dar o seu primeiro passo, né, para aprender o tarô, toca no link aqui da descrição desse vídeo, tá? Deixei destacado lá para você entrar em contato com a minha equipe. Esse link você vai acessar diretamente aí minha equipe, onde eles vão explicar todos os detalhes a respeito do curso, tá? E um detalhe importantíssimo, você entrando em contato ainda hoje, você vai receber um cupom de desconto, é isso mesmo. Então toca aqui nesse link da descrição desse vídeo e peça já o seu cupom de desconto, tá? Então, como eu falei, uma carta pode mudar a sua vida, viu? Então, não tem mais, né, porque você às vezes se sentir insegura, inseguro em aprender o tarô, porque existem formas mais eficazes de aprender, e uma delas é utilizando a sua intuição, tá bom? Então, toca aqui nesse link da descrição para você entrar em contato com a minha equipe, peça já o seu cupom de desconto, tá legal? Gratidão e namastê!